Quais perguntas vocês se fariam agora? Por que ela mexe a bundinha? Por que ela mexe a bundinha? Nesse quadro. Por que isso foi descrito assim? Desculpe? Não, tô brincando. Eu ia falar, por que isso foi descrito assim? Eu escreveria diferente. Pergunta extremamente válida sobre um aspecto diferente do mesmo problema. Beleza. Mas, Como esse comportamento evoluiu? como esse comportamento evoluiu? Noção de causalidade. Pra que serve? Para que serve esse negócio? Que Se diabos? fizesse de outro jeito, o resultado seria... Em que período faz? Em que período faz? Eu informei para vocês que quando elas voltam do forrageamento, elas fazem isso. Por que tem que ser com esse formato? Por que tem que ser com esse formato? Porque depois do forrajamento. Tá. Todas elas ou poucas fazem. Nossa, tem pergunta pra caramba. Exatamente. Um único sistema pode dar origem a N perguntas. Significa que vocês nunca vão ter falta de trabalho. Só dinheiro. Falei trabalho, não falei dinheiro. Então essas foram algumas perguntas que eu fiz e o que elas querem dizer. Então, por que a abelha rebola a voltar para a colmeia com a comida? Então, quer saber qual é a causa da rebolada, certo? A rebolada está ligada com o fato dela ter encontrado a comida? Ela só rebola quando ela encontra a comida? Ou ela pode rebolar em outras situações? Se eu botar o pancadão lá, ela vai rebolar? E se eu mudar a colmeia e comida de lugar, o que é que acontece? E aí? E aí a gente faz uma pequeno parêntese. Vocês fizeram milhões de perguntas, né? Nem todas as perguntas são boas perguntas. Tá? Como é que você faz uma boa pergunta? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Uma boa observação. Uma boa observação? Mais o quê? Defina a boa pergunta. O que é que eu quero dizer com boa pergunta? Exatamente. O que eu quero dizer com uma boa pergunta é uma pergunta científica. Estruturada. Estruturada. Embasamento teórico. Embasamento teórico. Silêncio. É um relógio. Você precisa estudar sobre o assunto. Calma que daqui a pouco vocês vão almoçar e vão recuperar a energia de vocês. Fazer uma pergunta que possa ser aplicada a outros grupos que têm o mesmo sistema da socialidade, etc. Todo mundo concorda? Pode ser mais amplo, ele pode funcionar. Que possa ser testada. Que possa ser testado. Não, de fato. Para fazer uma pergunta, primeiro de tudo, você tem que saber o que você não sabe. Parece besteira, né? Mas não é não. Muitas vezes, a maior dificuldade que você tem é explicitar qual é a questão. O que é que você não sabe sobre o sistema? Nesse caso, a gente não sabe por que a abelha rebola, qual é o efeito que a rebolada da abelha tem sobre a colmeia. Como é que você resolve isso? N variáveis, exatamente. Incluir variáveis na sua pergunta. Dado tudo que você sabe sobre aquilo, o que é que você não sabe? O que é interessante saber sobre aquilo? Como é que você resolve isso? Lendo. Muito. Meu orientador, ele, quando a gente chegava no laboratório e reclamava que não tinha tempo para ler os artigos, ele virava para a gente e perguntava o que a gente fazia de meia-noite às 6. Aí, quando você respondia que dormia, ele virava para você e dizia que sono é para quem tem doutorado. Mais importante do que saber o que você não sabe, é saber que se o que você não sabe é importante. É importante eu saber por que diabos a abelha rebola? Qual é a relevância dessa pergunta, gente? Mas depende do que você está falando. Mas aí tem a ciência, tem a ciência básica e a ciência aplicada também. A ciência básica não deixa de ser. Diferencie ciência básica de aplicada. É uma ciência que você quer só saber, por exemplo, você quer, sei lá, você quer estudar. Só saber? Não, você quer. Só saber já é muita coisa. Então, mas tem gente que acha que
ciência básica não é importante, né? Tipo, você dá formigas. Basta você descrever tudo o que está acontecendo, que eu posso passar 3 horas descrevendo essa parede. Mas qual a importância de você descrever essa parede pra gente? Isso pode ser utilizado para uma outra. Mas se o importante é só eu descrever, não importa se pode ser utilizado ou não. Mas depende do que você está querendo. Mas, tipo, nesse caso, por que a abelha rebola? Se eu não sei por que ela rebola, eu não sei, não vou saber por que ela... Sabe, tipo, a situação é outros porquês que saem desse porquê. Leia mais. Funcionalidade. A relevância da sua pergunta vai sair Então, do seu conhecimento prévio. Então, o conhecimento prévio deveria surgir de uma pergunta anterior que alguém fez que era sobre uma pergunta básica. Alguém deve ter se perguntado sobre isso. E aí vem essa citação aqui. A frase mais excitante de se ouvir na ciência, a que traz novas descobertas, não é eureka, mas é que negócio estranho. Você olha uma coisa e não entende por que ela funciona, dado tudo o que você sabe sobre aquele sistema. E você, dado o que você sabe sobre aquele sistema, você tem uma indicação de que aquilo possa ser relevante, você tem um bom caminho para fazer uma pergunta. Só eu não sei não é uma boa explicação para você fazer uma pergunta, não é uma boa justificativa. Tem que ter alguma coisa por trás, que é a lacuna no conhecimento, é a relevância da sua pergunta. Leiam muito, muito mais. Quando vocês entrarem na pós-graduação, vocês vão descobrir que vocês só vão ler artigo. E, aliás, leiam artigo, porque quanto mais você passa, menos tempo para ler artigo vocês têm. Artigos e livros. O tempo encurta, viu, gente? Vocês leram artigos na graduação, vocês vão ler muito mais no mestrado, vocês vão ler no doutorado, mas depois vocês não vão ter tempo para ler tudo. Leiam tudo que vocês puderem sobre o sistema de vocês agora. Comecem agora. Porque é impossível fazer um trabalho científico no vácuo. Vocês lembram da citação mais famosa de Newton? Se eu conseguir ver tão longe é porque eu fiquei de pé nos ombros de gigantes? Vocês já ouviram essa frase? Não. Então, isso foi o que ele disse quando ele estava descrevendo a descoberta da teoria da mecânica dele, a mecânica de Newton. Ele disse que ele só conseguiu chegar onde ele chegou, tanto no desenvolvimento da teoria do cálculo quanto da gravidade, devido ao conhecimento prévio. Tudo que a gente sabe é filtrado, é construído, é enviesado pelo conhecimento anterior. Tudo que vai... Não existe ciência no vácuo, não existe ciência sem preconceito. Você não consegue se isolar da sua cultura. O que você tem que fazer é ter consciência disso e buscar nas suas hipóteses os vieses que você tem. Se você conseguir identificar esses vieses, suas hipóteses já vão ser muito mais fortes. Sua ciência já vai ser de muito melhor qualidade se você conseguir identificar os vieses que você tem. E agora vem uma parte que vai doer em vocês. Os trabalhos de IC de vocês. Eu acho que tem muita gente se reconhecendo aí agora, né? Quando eu estava perguntando para vocês mais cedo, por que é que vocês estavam trabalhando com o grupo de vocês, se vocês tinham desenvolvido o projeto? Meu orientador trabalha com isso, não é uma boa justificativa, tá, gente? Agora, um parêntese, eu não estou dizendo que todos os orientadores de vocês estão errados, que tudo que vocês fizeram não é ciência. Eu não estou dizendo isso. O IC é uma parte da formação do cientista em que não se espera que vocês sejam capazes de desenvolver o trabalho de vocês. Vocês agora estão dando um passo à frente. Vocês vão prestar um mestrado, provavelmente. Acho que é o objetivo de todo mundo aqui. A partir de agora, passa a ser responsabilidade parte de vocês e parte do orientador de vocês ter consciência plena do que vocês estão fazendo. Então, vocês vão trabalhar junto com o orientador de vocês a partir de agora para encontrar uma pergunta, para definir o experimento, para fazer tudo em conjunto. Vocês chegaram no IC e o professor deu um experimento para vocês, não está errado. Porque ele estava treinando, era uma parte do treinamento de vocês, aprender as técnicas de como se faz as coisas.
Não se pode querer que vocês comecem fazendo tudo sozinhos. Certo? A partir de agora, que vocês vão começar a ter as perguntas de vocês, é que vocês têm que passar a levar isso aqui em consideração. Então, se vocês vão fazer um trabalho com o sistema, porque o orientador que vocês querem trabalhar trabalha com isso, repensem se é justamente por isso que vocês querem trabalhar com isso. Certo? Porque meu chefe faz isso, não é uma boa justificativa. Não se sabe nada sobre isso, parece uma boa justificativa, tá? Mas não é. Se você está querendo trabalhar com um fenômeno conhecido, que ninguém nunca se questionou, pode ter um motivo meio óbvio. E esse motivo meio óbvio é que isso pode não ser importante. Modinha também não é justificativa para se fazer um trabalho. Então está todo mundo trabalhando com ecologia de paisagens e conservação. Vou trabalhar também. Outra ali. Tá? Por falar em conservação, precisamos estudar o sistema antes que ele desapareça? Não é justificativa. Tá? Se ele vai desaparecer, para que eu vou estudar uma coisa que não vai existir mais? Mas, Vitor, eu entendi uma coisa assim. Você falou, essa pergunta não é importante, mas qual que é a sua importância, entendeu? Desculpe? Você falou assim, essa pergunta tem que ser importante, mas a sua importância pode ser diferente da minha, entendeu? Vou chegar nisso agora. Mas eu acho que a parte mais difícil do projeto é a justificativa, porque é importante para mim saber, mas para quem vai me pagar, que são as pessoas, né? A sociedade que me paga. É diferente. O que eu vou dizer agora é um pouco feio, mas é diferente sua justificativa interna da justificativa que você dá para as outras pessoas. Acontece de ter as duas um pouco diferentes? Acontece, não deveria. Tá? Principalmente para quem trabalha com mamífero. Quem trabalha porque gosta do bicho, ama aquele sapinho, ama golfinho, ama a onça pintada, isso não é ciência. O que são boas justificativas para uma pergunta? Eu não acredito. O mecanismo que gera o padrão X é desconhecido. E o padrão X tem certas importâncias para o sistema que eu conheço. Parece parecido com o anterior. A diferença é que aqui eu estou explicitando os motivos. Então, meu orientador trabalha com isso porque os mamíferos de grande porte têm uma função no ecossistema de predação que estrutura as comunidades vegetais e animais. Entendeu? Você tem que dar a justificativa completa da coisa. Não adianta dar só o pedaço que lhe satisfaz. Tem que ter toda a estrutura da justificativa. Se você não disser, se você disser, o sistema S está ameaçado por tais coisas. Mas o sistema S é importante por tais razões. O sistema Cantareira, não sei se vocês estão sabendo daqui de São Paulo, está ameaçado. Só que o sistema de Cantareira abastece São Paulo. Então é importante, economicamente, socialmente, estudar por que o sistema Cantareira está entrando em colapso. É importante estudar por que a baleia azul está se extinguindo. Por quê? A baleia azul tem um papel essencial no controle da população do crio antártico. Se você remover um predador que come toneladas de alimentos por dia, você pode desencadear uma cadeia de eventos no ecossistema que pode gerar extinção de espécies e pode afetar coisas economicamente viáveis, economicamente importantes. Você tem que saber todos os passos da sua justificativa. Se você encontra um padrão que contradiz o que você esperaria, só isso em si já é uma boa justificativa, porque você está atacando uma coisa essencial da teoria. Então, se sua teoria diz que tal espécie deveria predar tal espécie na situação tal, mas você não observa isso acontecer. Ou então, sapos dependem de umidade, portanto, os sapos não deveriam ficar na costa, onde você tem uma alta salinidade, que vai causar desidratação, você tem uma alta exposição solar, então você não deveria ter sapos em restingas. Mas você tem sapo em restinga. Inclusive, você tem sapo que mora na praia. Por quê? Sua teoria que diz onde o sapo deveria estar tem algum problema.
Você vai investigar o mecanismo que está causando esse padrão que diverge da sua teoria. Isso é uma boa justificativa. As melhores justificativas têm a ver com padrões que não são explicados pelas teorias, ou sistemas que são economicamente importantes ou ecologicamente importantes que estão ameaçados por tais e tais razões. Mas explicite as razões, tá? A partir de agora, o trabalho de vocês no mestrado vai depender de vocês saberem explicitar a importância do trabalho de vocês. Porque senão você vai sentar e vai descrever milhões de plantas sem saber por quê. Descrever planta é importante? É. Você fazer um levantamento florístico de uma área importante? É. Porque plantas são recursos importantes para animais. Porque plantas controlam a acidez do solo, controlam a nitrificação, você tem relações com as micorrizas, você tem cobertura vegetal que impede a dessecação da área, portanto afeta os recursos hídricos. Como é que você vai saber isso? Descrevendo as características das plantas. Então, trabalho descritivo é relevante? É, porque é ele que vai dar embasamento para elucidar padrões diferentes. Então é isso que vocês vão ter que ter em mente daqui em diante. Então não se desesperem. Agora, se você não consegue explicitar a relevância da sua pergunta, você tem um problema. E aí você vai ter que voltar na literatura e saber por que aquilo é importante. E aí eu não posso ajudar vocês. Certo. Dúvidas até aqui? Nenhuma? Eu tenho uma. A justificativa, ela tem que ser importante. Eu tenho que saber justificar a minha pergunta ou as minhas hipóteses? Tudo. Tudo. Você tem que justificar o seu tema de pesquisa. Dentro do seu tema de pesquisa, por que aquela pergunta é relevante? E por que aquelas hipóteses que você formulou são adequadas para responder a sua pergunta? Porque você pode fazer uma hipótese que não responda à pergunta que você está interessado. E você vai desperdiçar o seu experimento, a sua pesquisa, e não responder aquilo que você quer. Mas a minha hipótese, daí eu vou ter uma premissa para me basear. Então, na verdade, eu justifico pela premissa. Sim. Ah, tá. E daí a justificativa mesmo para quê? Com bases teóricas. Aí... Tudo deriva da sua teoria. As premissas que você assume como verdade para estruturar o seu argumento. Legal.